A família, como todos sabemos, é o grupo de indivíduos que constitui um clã. No início da cultura, não havia família, conforme os padrões éticos dos últimos milênios. A família é o resultado da tradução da família, que era composta pelos guerreiros, pelos servos, pelos escravos, de cada chefe de um lar. Isso era constituída a família. E ainda hoje usamos em italiano a palavra família para distinguir os grupos pervertidos, aqueles grupos que se dedicam ao mal e que formam verdadeira família, mesmo que não constituído por pessoas do mesmo sangue. Quando vemos falar sobre a família de Al Capone, de Gagliano e de outros tantos que abalaram o mundo e agora estão transformados em coitos de gangsters pela cultura moderna e principalmente americana, essas famílias deram lugar ao problema-questão que veio mais tarde pela sociologia. Num clã, numa casa em que se reunia o casal, seus descendentes necessitados, militares para as guerras principalmente, se podia dizer que aquele clã era uma família. E essa família tinha o sobrenome do chefe, daquele que atendia à responsabilidade. Com o tempo, separou-se a família global da família essencial. A família essencial é o grupo de indivíduos do mesmo sangue, que, além de pertencerem ao mesmo grupo, pertencem à mesma consanguinidade. Então, nós dizemos a família Borgia, na tradição, ou a família helênica, ou a família grega, a família brasileira, e também a família Franco, a família tal ou qual. E adquirimos um status de dever e de valores que passamos a merecer desta família. Na aglutinação da família, todos têm o dever essencial de apoiar-se um no outro. É tão curioso que, mesmo quando nós adotamos ideais que não são familiares, temos o dever primeiro de respeitar a família, para depois introduzir as nossas ideias. Está no Evangelho de Jesus um momento desses muito significativo. Jesus havia abandonado a cidade em que vivia, Nazaré, perto de Cafarnaum, a 100 quilômetros, e saíra pela região da Galileia a pregar o seu ideal de uma família universal. Ele deixou, por exemplo, em Nazaré, a família que eram seu pai, sua mãe, seus irmãos, por parte de pai, porque Maria, quando se casou com José, ele era viúvo e tinha vários filhos. Com Maria só houve o filho Jesus. Então, naquele lar, estava o exemplo típico de família. A família consanguínea e a família espiritual, aqueles que vieram tomar parte do mesmo grupo de pessoas. Então, Jesus deixou a família consanguínea e partiu na direção da família universal, pregando a sua mensagem. E porque ele fez assim? Ele tentou levar a mensagem primeiro à família consanguínea. E isso aconteceu quando, no sábado, pela primeira vez,
ele estava mais ou menos com 28 anos, ou com 31. As datas da história são sempre relevantes e observadas de uma maneira especial, por causa da medida do tempo, a cada povo, a cada religião. E então, ele vai à sinagoga. A sinagoga, para quem não sabe, era a igreja dos judeus. Mas era muito mais do que uma igreja, era uma escola. Na sinagoga, aprendia-se a ler e a entender os livros básicos, os livros chamados sagrados. Com o tempo, passou a ser o núcleo familiar de pessoas de diferentes raças e caracteres consanguíneos, cuidando do mesmo aspecto. Então, nós vamos a uma escola hoje, a uma universidade. Ali nós temos indivíduos de vários países, de várias cidades, de vários clãs, várias raças, etnias, e somos todos encaixados na família de Oxford, em Harvard, em tal, na família do estado de São Paulo, na USP, muito falada no passado. E então Jesus tenta falar àqueles que constituem a família. Mas é uma coisa curiosa. Raramente, aqueles que vivem conosco nos dão o respeito que nós merecemos. E nas famílias domésticas, aquelas da consanguinidade, normalmente há muita desinteligência. Os mais velhos, os mais jovens, as afetividades, as brigas de afetividade dos pais, da mãe, e de dizer que esse é mais bem amado, aquele é mais bem cuidado, não de acordo com a realidade, mas de acordo com os seus sentimentos. Se a pessoa é ciumenta, todo mundo gosta de todo mundo, menos dele. Equivale a dizer, ele é que não gosta de ninguém. E a esse fenômeno psicológico, nós vemos aí uma psicopatia. Ele joga no outro os seus conflitos. Então, toda pessoa que culpa os outros é porque se sente culpada e não tem coragem de assumir a problemática. Qual é a função terapêutica da psicologia? Conscientizar a pessoa da sua responsabilidade. Descobrir-se, desaparecer a farsa de ser um pobrezinho. No Brasil, nós temos uma expressão ridícula que quase todos usamos, coitado. Nós podemos ver uma cena terrível e nós, meu Deus, coitado. Aí a gente já consagrou, coitadinho, ele é infeliz. Às vezes foi ele quem produziu a infelicidade. Não é cuidado, não, ele precisa de uma surra para poder adquirir consciência. 2 irmãos, eu tenho visto muito, são inimigos dentro de casa. E os pais são a favor de um e declaradamente inimigo do outro. Então, o outro que se queixa tem razão, não é amado. E como não sabe o conquistar, joga para fora os seus conflitos, acusando os pais, que hoje não gostam dele, porque ele não soube conquistar. Quantas vezes nós temos visto, até na televisão,